Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco. Que Deus abençoe este momento que nós vamos ler a palavra de Deus. O despertar com Cristo, hoje, vem nos trazer à memória o grande feito do nosso Deus, quando Ele abriu o Mar Vermelho para libertar o seu povo, que estava cativo no Egito. Então foi um momento muito marcante na vida do povo de Deus, muito marcante. Eles estavam sofrendo ali no Egito, sendo escravos, porque aquele faraó do tempo de José já tinha morrido, já tinha se passado 400 anos, então ali era outra geração, e aquele que assumiu, ele via que o povo de Deus se multiplicava muito. Era um povo abençoado mesmo. É um povo abençoado hoje. Todos nós que somos de Deus, somos muito agraciados por Ele. E não era diferente naquele tempo. Então, ele usava aquelas pessoas de uma forma cruel. Era uma escravidão terrível e o povo começou a gemer, a chorar, a sofrer com aquilo, a achar insuportável a situação. E aí começou a buscar o Senhor. E aí, quando eles clamaram, Deus ouviu o clamor deles. E aí o Senhor levantou quem? Moisés. Essa história de Moisés todo mundo já conhece, né? Tem no livro de Êxodo. Quem tiver interesse de estudar com profundidade sobre toda a situação da escravidão e como ele chegou ali como libertador do povo, como Deus levantou ele, não é? Deu a ele a coragem de ir, mesmo ele tendo dificuldade de falar. Mas o que o Senhor quer que eu traga hoje é a travessia. É quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho e a terra que eles pisavam estava dividida entre duas muralhas enormes de água. Então, eu vou fazer a leitura para vocês. O Senhor disse a travessia do Mar Vermelho, Êxodo, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: isso depois que Faraó tinha liberado o povo, na 10ª praga foi que Faraó liberou o povo. Quando ele viu o filho primogênito dele morto e todos os primogênitos dos egípcios mortos, então ele entendeu que Deus podia mais do que ele. E aí ele liberou o povo. Mas o que aconteceu? Mistério do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Sefom, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: ele pensará, o Senhor diz, estão desorientados na terra, presos no deserto. Estão fragilizados. Aí, olha o que o Senhor diz. Ele diz que ia passar para Faraó esta impressão que o povo não sabia para onde estava indo. Estava perdido. E aí o Senhor disse: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó. Ou seja, Faraó verá a minha glória. Porque até aí, Faraó ainda não tinha entendido que Deus estava acima dele. Então ele disse: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Os israelitas, depois que viram a manifestação de Deus nas 10 pragas que ele levantou contra os egípcios, mesmo assim, na hora que eles viram os egípcios, no lugar deles olharem para Deus, olha o que eles fizeram. Além do medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Olha a reclamação. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Eles queriam continuar sendo escravos, alguns. Mas Deus ouviu o clamor daqueles que imploraram que acabasse aquela escravidão. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés. Então Moisés começou a clamar a Deus, né? E o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E qual foi a finalidade de Deus de endurecer o coração de Faraó? E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus queria salvar os egípcios da mentira que Satanás colocou na mente do homem de que ele não existia. E aí os egípcios adoravam a vários deuses. Deus lua, Deus sol, Deus sapo, Deus... Era tudo eles criavam como Deus. Mas não olhavam para o verdadeiro e único Deus. E aí Deus, para salvar os egípcios, Deus endureceu o coração de Faraó. E o Senhor disse: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então
aí começou a ação de Deus. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, porque ali, quando o exército de Israel foi para o deserto, saiu do Egito, no momento em que eles saíram, o anjo do Senhor estava à frente deles, guiando, mostrando o caminho. Então, o anjo que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles, ficou na retaguarda do povo de Deus, para protegê-los do exército. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Essa coluna de nuvem, ela ficou em cima do povo de Deus. Durante o dia, ela ficava para protegê-los do sol, guiando, mostrando o caminho. Eles iam ali naquela nuvem, no caminho que o anjo revelava, mostrava para eles o caminho que eles deveriam seguir. E esta nuvem, durante o dia, para protegê-los do sol do deserto, ela ali ficava à sombra dela. E à noite, ela iluminava o caminho do povo de Deus, para que eles não parassem. Essa nuvem, ela iluminava a noite. Então ele disse, então também a coluna de nuvem que Deus tinha colocado, ela se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, que justamente para haver uma separação entre o povo de Deus que estava seguindo ali e o exército de Faraó, o exército do Egito. Então ele disse, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. Separação. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Olha a grandeza de Deus. Esta mesma nuvem, na parte que era voltada para os egípcios, ela era escuridão, para que eles não seguissem. E para o povo de Deus era iluminada, para que o povo seguisse, o povo de Israel seguisse, para separá-los. Então, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda.
Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor, finalmente, e em Moisés, seu servo. Até aqui. Irmãos, o Senhor, antes de mais nada, antes de você deduzir, mas por que ele levou os egípcios para morrerem ali, o exército de Faraó, morrerem ali no mar? Por que ele endureceu o coração de Faraó? Deus, ele vê além dos nossos olhos. Ele vê muito além daquilo que nós conseguimos ver. E ele é o autor da vida. Ele que deu a vida aos egípcios. E ele que as tirou no momento que ele achou devido. No momento certo. Nós que não entendemos. Então, no nosso pensamento muito pequeno, nossa pequena visão, nós pensamos assim, então por que não deixou os egípcios lá? Eles não já tinham liberado o povo? Mas Deus queria salvar os egípcios também. Vocês entenderam? Deus, ele queria salvar aqueles que ficaram no Egito e que iam continuar adorando a falsos deuses, que iam continuar na mentira e iam ter morte eterna, que é muito pior do que a morte física. Não se compara. A morte física, ela só consegue acabar com essa carne. Aí ela vai voltar à terra de onde ela veio. Vai voltar ao pó. Ela veio do pó e vai voltar ao pó. Mas a vida eterna, a vida eterna é que Deus queria dar àquele povo que ficou lá fora, que ficou lá no Egito. E também complementar o ensinamento aos israelitas. Porque vejam bem, eles estavam ainda tão afastados de Deus, muitos deles, que eles foram em cima de Moisés, reclamar de Moisés. Será que faltava sepultura no Egito? Por isso que você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Então, eles ainda não tinham entendido a verdade da vida eterna. Eles ainda estavam saudosos da escravidão. Eles preferiam, muitos daqueles estavam, pelo menos os que estavam ali blasfemando e reclamando, com certeza queriam ter continuado. Só veio porque viu que lá era chumbo grosso. Eu acho que muitos deles, eles só seguiram Moisés não por confiar em Deus, não por acreditar no que Moisés falava, mas só porque eles viram que lá o negócio foi complicado. Eles viram as 10 pragas. E eles viram que ali podiam realmente ser, eles iam perecer. Mas Deus queria salvar. Ele queria salvar também o povo que ficou. Por isso que ele deu o ultimato, ele mostrou aquele povo que, com certeza, quando eles entenderam que o exército deles havia acabado, havia se afogado ali no mar, e eles entenderam que jamais uma força humana poderia ter feito aquilo, e eles entenderam que o povo de Deus conseguiu chegar do outro lado, e aí finalmente o egípcio, ele desistiu de querer escravizar o povo de Israel. Aí ele entendeu que ele não podia, por mais que eles quisessem, eles não poderiam jamais
escravizar o povo de Deus. Porque eles viram, nem exército eles tinham mais. Eles tiveram que se refazer. Agora, entendendo uma coisa, que havia um Deus todo-poderoso, invisível, que tudo eles tinham que pegar. Tinha que ter aquela imagenzinha de cada Deus que eles criavam, eles tinham que ver. O sol, eles viam a claridade, aí eles viam o sol, então ali eles começaram, e tinha o da noite, aí tinha o sapo, aí tinha tudo eles adoravam, o gato, entendeu? Tudo eles viam como um Deus. Mas uma coisa é certa, depois da experiência que eles tiveram com o mar, vendo o mar se abrir, vendo que quando o exército entrou, porque o exército mesmo vendo ali o sobrenatural, eles nunca tinham visto o mar se abrir, porque nunca aconteceu, nem antes, para eles. Nunca tinha acontecido. Então, como era que eles vendo aquilo, ainda ousaram de entrar? Era muita vontade de escravizar o povo de Deus. E aí, naquela ousadia, eles pereceram. Por isso que não adianta ousar contra Deus. O nosso Deus, que está agindo hoje em nossos dias, é o mesmo Deus que abriu o mar para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Por isso que nós não temos nenhum motivo de desespero. Porque nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso cuidando, zelando por nós. E o seu zelo é muito, ele ultrapassa o nosso entendimento. Ultrapassa o nosso entendimento. Como que o homem vai entender? Como que pode chegar na mente humana? Entender que uma pandemia pode ter sido uma coisa cooperando para nós, para o bem daqueles que amam a Deus? Como que a gente pode entender isso? Que uma pandemia possa trazer algo de bom, se você não estiver olhando, como você não estiver vendo com a visão espiritual. Você não consegue entender. Muita gente pensa que quem está no controle dessa pandemia, que é coisa do adversário de nossas almas, que ali é a ação do demônio. Não. A pandemia é um ensinamento do Senhor. Essa pandemia, ela só está acontecendo porque Deus quer nos salvar. Muita coisa já mudou, irmãos. Ontem mesmo eu assisti um vídeo muito lindo. Um médico no corredor de um hospital, com toda a equipe ali, com todos os operadores ali da área de saúde. E ele clamando a Deus pelos enfermeiros, pelos fisioterapeutas. Ele clamando a Deus para que Deus chegue com providência e dizendo, tire o temor do nosso coração, Senhor. Vocês imaginem, irmãos, nós que estamos no sossego da nossa casa, na quarentena, ainda reclamamos. Ainda tem aquele que murmura, eu quero ir para a rua, eu quero ir para o shopping, eu quero comprar sapato, eu quero comprar brinco, eu quero comprar besteira, eu quero ir para a rua, não é? Mas estamos aqui guardados, protegidos. E aqueles irmãos que têm que estar ali, na linha de fogo ali,
lutando contra o vírus, dentro dos hospitais, limpando ali o quarto daquela pessoa que está contaminada, levando medicamento, ali cuidando deles. Eles são hoje homens dignos de todo o nosso cuidado e oração. Aquelas pessoas que estão ali nos hospitais, todos eles merecem a nossa oração por eles, pedindo a proteção de Deus sobre eles. Porque eles estão ali com medo, irmãos, porque eles são humanos. Eles não estão em paz. E quando eles precisam ficar longe da casa deles, daquele lugar de proteção, do seu lar, para não contaminar os seus pais, suas crianças. É muito difícil, irmãos, a situação deles. Eu vi ali, naquele médico, a presença de Deus. Ele orando, clamando, mas ele confiando, ele sabendo a quem ele estava pedindo. Nós sabemos que Deus está no controle, então é a Ele que nós devemos recorrer. Pedir a Deus que chegue com providência sobre as nossas vidas, que nos dê o escape, porque eu sei que vem o escape está chegando, porque Deus, Ele está agindo sobre isso, Ele já nos ensinou, Ele já abriu os nossos olhos, Ele já deu a sua lição. Resta a cada um de nós aprendermos alguma coisa com tudo isso. Não é possível, irmãos, que saiamos da mesma forma. Não é possível que daqui a poucos dias eu vou estar fútil, boba, esquecida de Deus, fazendo as mesmas besteiras, fazendo coleções de sapatos, de brincos, de cintos, de relógios, de camisas, de vestidos, de blusas, no lugar de estar vendo o próximo, atendendo ao segundo mandamento, que é o mais importante. Ame o seu próximo como você ama você mesmo. Outra coisa, aí chegar na igreja, eu posso estar na igreja agora, que bom, vou me reunir com os irmãos, aí vou ficar ali guardando aquela bênção para mim, não vou falar de Deus para o meu próximo, já passou. Eles ouviram, algumas pessoas falaram. E aí nos acomodar novamente naquela mesma situação. Não vamos fazer isso, irmãos. Olha, está acabando. Está no finalzinho já da reta. Aquilo que a gente tinha que passar está acabando, graças a Deus. Que alívio. Graças a Deus está acabando. Há uma luz no fim do túnel. Deus está dando escapes. São medicamentos que estão descobertos, pessoas que saem curadas dos hospitais, os operadores da área de saúde, batendo palmas, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Já estão mostrando uma forma de você não ser contaminado. A vacina está chegando. Muitas soluções, muitos escapes. Deus está dando soluções. Ele fez a ferida e está ligando agora a ferida. Está derramando bálsamo de cura sobre a terra. Está agindo. Ele está agindo. Está passando, graças a Deus, está acabando. Minha preocupação agora é o pós-pandemia. Minha preocupação agora é que a semente que foi lançada sobre a terra não seja num solo que tenha pedras, aquelas rochas, que aí você achou boa a palavra, viu que era verdade, mas
não tinha raízes a sua fé, porque a rocha não teve como você criar raízes. E aí você veio o sol e você secou e acabou. Ou então, essa semente foi lançada numa terra cheia de espinhos. E aí vem as preocupações do mundo, as ilusões do mundo, as ocupações do mundo, as idas e vindas nos shoppings da vida. Ai, mas eu até que eu ia até ouvir agora a palavra, que eu vi, tem uma irmã que ela tem um compromisso com Deus, que ela todos os dias ela traz uma palavra, mas é porque mas eu tenho que ir no shopping agora. Aí quando chega no shopping, agora eu vou experimentar o que eu comprei no shopping. Aí quando você termina, agora eu vou comer alguma coisa, porque o lanche lá do shopping já acabou, já passou, agora eu vou fazer alguma coisa. Agora, ia abrindo a palavra de Deus, mas e agora não tá me vindo um sono. Nada não, amanhã eu vou olhar esse vídeo, menino. Amanhã eu vou olhar essa passagem da Bíblia que ela falou aqui. Essa passagem da Bíblia. Amanhã eu olho. Ai, tem aquela pregação tão boa que mandaram para mim. Amanhã eu olho, é um sono. Homem, eu vou olhar essa pregação. Eu vou olhar pelo menos uma pregação. Aí quando bota a pregação, menino, como Deus traz paz, e você já está cansado porque você gastou todo o seu tempo com o que não leva para a vida eterna, aí você está realmente cansado, junto com a paz que você recebe da presença de Deus na hora da pregação, não dá noutra. É um sonífero. Ou remédio forte para dormir, viu? É quando você, depois de todo dia de futilidade que você passou, aí chegou o momento de você dormir, aí vem aquela, homem, será possível? Eu que sei que eu só vou ter vida eterna se eu andar nos caminhos do Senhor. E como é que eu vou andar nos caminhos do Senhor se eu não conheço a sua palavra? E aí essa palavra eu vou ter que ouvir, eu vou ter que ouvir. Eu tenho que ouvir, até mesmo porque irmã fulana vai dizer, você ouviu ontem aquele vídeo que eu mandei com aquela pregação? Eita, eu vou ter que ouvir, eu tenho que ouvir. E o sono ali, aí você vai, tenta ouvir, você luta para ouvir, você segura seus olhos para ouvir, você senta um pouquinho, aí você vai se encostando. Aí daqui a pouco você adormece. Você adormeceu e naquele dia, durante todo o seu dia, você não teve um momento, não estou falando os 3 momentos que Daniel, um homem vitorioso de Deus, um servo do Senhor, parava, o que estivesse fazendo, deixava de ser importante para ele, para conversar com Deus. E olhe que ele não era um desocupado. Ele era um dos presidentes da Babilônia. Um dos presidentes dos 3, ele era um deles. E ele trabalhava tanto que ele se destacava dos demais. Por isso que ele foi invejado, por isso que lançaram ele na cova dos leões, mas ele não morreu, ele saiu muito bem, graças a Deus, porque ele parava 3 vezes por dia para conversar com o seu Criador, com o autor da vida, aquele que deu fôlego para ele viver e para ele ser um dos presidentes, dos 3 presidentes. Vocês estão entendendo como que as coisas acontecem, como funcionam com Deus? E aí, ele fazia assim, mas você, depois da pandemia, já fazia tanto tempo que você não ia para o shopping. Você estava precisando de tanta coisa. Você só tem 2 orelhas, mas você precisa de muitos brincos. Você só tem os 2 pés, o direito e o esquerdo, mas você precisa de coleções e mais coleções de calçados.
E aí você estava ocupado nisso. Você estava no relógio, no perfume francês, naquela. Você, é muita coisa. É muita coisa para você comprar, que fazia muitos dias nessa quarentena que você não tinha ido. Então você passou todo o dia e nem por um instante você conseguiu parar para ouvir a voz de Deus. E eu digo, irmãos, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz da carne. Nós ouvimos a voz do nosso adversário, do adversário de nossas almas. Infelizmente, não existe meio termo. Ou você se programa para morar com Deus, ou você se programa para morar com o seu inimigo, o adversário de nossas almas, pelo resto da eternidade. Nós somos eternos. Graças a Deus que nos deu um espírito que não morre. Nós somos eternos. Então, a minha maior preocupação agora é o pós-pandemia. Estou muito preocupada, porque eu estou vendo, sempre eu procuro ver um pouquinho no amanhã. E eu queria que vocês hoje, que ainda estão sofrendo consequências, sequelas da pandemia, vocês parassem para ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, a carne fica lá no último plano. Cada dia você esquece mais dela. Cada dia você entende mais que a vida só existe nele. Como é que eu vou procurar me ocupar de coisas que não me levam para a vida? Então eu estou aqui no trabalho que eu preciso trabalhar para ter meu salário e para alimentar, atender as minhas necessidades básicas, mas eu estou aqui com o meu coração nele. Quando alguém vem para fofocar alguma coisa, eu estou dizendo, eu já estou aposentada, mas eu estou dizendo o exemplo. Então, porque eu sei demais, foi 31 anos e 8 meses de serviço público. Então eu sei. Aí vem aquela pessoa, meu Deus, que chega não sei de onde, uma conversa mole, e ali não sei o quê, às vezes começa elogiando. Ai, fulana, ela é tão bonita, né? Ela é menina, que coisa linda. Fulana é muito bonita. Menina, quando ela veste aquela roupa, né? Mas lesada. Aí começa. Aí daqui a pouco, dando vazão à carne, ela te ocupa e ela ainda faz mais isso. E tem mais uma coisa, fulana. Quando ela tira o tempo para falar de você, mas não vou lhe dizer o que não, para você não ficar com raiva, mulher, para não envenenar você. Você sabe como é, né? É chato, você vai ficar chateada. Aí a pessoa, diga logo. Já tá ali revoltada, o que foi que ela disse? Aí ali você olha, acabou, você não tá mais nem se lembrando que Deus existe, que Jesus Cristo disse que desce a outra face. Menino, até porque você não teve nem tempo de ver essa passagem na Bíblia. Menino, olha, a festa no inferno já está pronta ali para você. Ali você já está ali, sabe? É assim que o diabo faz. Às vezes você está ali no seu trabalho, você está ocupada, você está concentrada naquilo que é importante. Você tem que prestar contas com o seu trabalho. Você tem que realmente ser fiel naquilo que você faz. Não importa o que você trabalha, mas você tem que ser fiel naquilo que você faz. Na verdade, você deve até orar antes de chegar no seu trabalho. E pedir a Deus para que você não cometa injustiça, para que você faça as coisas corretas, para que se alguém fizer alguma oferta errada para você,
algum corrupto queira colocar alguma coisa para você, Deus te dê estratégias, até na palavra, para você responder a pessoa que você não vai fazer por causa disso e ainda aconselha que aquela pessoa não faça. Quando você está cheio da presença de Deus, que você ora antes de você ir para o trabalho, você vai ter força de quando aquela sua colega estiver falando, fulana é bonita, não sei o que, diz que mais lá, e você concorda. Mas quando ela começar a falar aquilo que Satanás quer que ela fale, aí você faz, não, para por aí. Para por aí, por favor. Querida, não leve a mal, mas vamos parar por aí. E essa parte, essa atitude, que é a correta, que é a que Jesus faria no seu lugar, é dificílimo de você fazer. É muito difícil. Agora, quando você conseguir fazer, você vai sentir uma alegria dentro do seu espírito que ninguém consegue explicar. Só Deus consegue explicar, porque é a presença do Espírito Santo. Por isso que vale a pena, antes de você pisar no chão todas as manhãs, para começar o seu dia, você falar com o seu Criador. Você ter uma conversa com Deus. Você falar das suas fraquezas. Você falar dos seus problemas. E você agradecer porque acordou viva. Lembrar de agradecer porque acordou com vida. Com vida. Eu acordei vivo. Então, por que é que eu não vou agradecer aquele que permitiu que eu acordasse vivo? Entendeu? Vamos fazer assim. Porque aquele povo viu o mar se abrir. E Deus permitiu que o mar se abrisse para que eles entendessem a existência de Deus. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Mas o que aconteceu? Infelizmente, alguns, depois daquele momento tão sobrenatural, tão maravilhoso, que Deus os libertou da escravidão, quando eles chegaram no deserto, alguns pecaram contra Deus, grandemente. Fizeram até um bezerro de ouro, enquanto Moisés subia ao monte para receber as orientações de Deus, as instruções, os 10 mandamentos. Enquanto ele subiu para Deus entregar, orientar o povo, dar os estatutos, mostrar a ordem, como deveria funcionar, porque tem que haver ordem em tudo que nós fazemos. Organização, vamos nos organizar. Então Deus estava organizando aquele povo, aquela nação, ensinando como deveriam ser. E aí, enquanto Moisés estava lá, eles fizeram um bezerro de ouro. Todos eles não. Por isso que nem todos pereceram. Mas aqueles que preferiram o erro, o bezerro, morreram. Morreram. Pereceram. Vida só nele. Só nele. Não tem meio termo com Deus. Então, que depois que acabar essa pandemia, que acabar essa prova, esse ensino de Deus, que sejamos aprovados. O mais importante é buscarmos a Deus, primeiramente. Buscai a Deus, primeiramente. E as demais coisas, Ele já sabe o que você precisa. Elas serão acrescentadas a você. Elas chegarão a você. Você buscando ao Senhor, ao abençoador, ao seu Criador, para adorá-lo, nem sempre para pedir. É tão bom buscar a Deus pelo que Ele é. E adorá-lo pelo que Ele é. E enquanto você está adorando a Deus pelo que Ele é,
Ele vai te abençoando, ele vai suprindo as suas necessidades, ele vai te dando estratégias para na hora que você estiver no trabalho, você saber dizer não ao pecado. Eu dei um exemplo, mas nós sabemos que em todos os lugares e todos os momentos, o adversário de nossas almas quer roubar a nossa comunhão com Deus, quer tirar o nosso direito de vida eterna. Porque ele já perdeu a vida eterna, ele já sabe que vai ficar na morte eterna e ele quer levar pessoas com ele. Ele quer levar imagem e semelhança de Deus para morar com ele. Então, vamos procurar acordar para isso. Entender que está acabando. Graças a Deus, esta prova está acabando. Nenhuma prova é boa de se viver. Tá muito bom esse vale. Bom demais a gente ficar esperando a qualquer momento ser contaminado e ser morto. É bom. Claro que não é bom. Claro que dói. Claro que perturba. Mas se você passar por este vale segurando nas mãos de Deus, você vai passar glorificando, por incrível que pareça. Mas você não vai conseguir parar de adorar a Deus, de buscá-lo. Quando você passa por esse momento, e o pior, além de você estar ali naquela angústia normal de você, pela sua consciência, você saber que como você é humano, você pode ser contaminado. Você só não vai ser contaminado se Deus não quiser que você seja. Porque você vai precisar, mesmo aposentado, você vai precisar sair. Mesmo que você não esteja trabalhando agora, mesmo que você tenha sido despedido, você, por causa disso, porque fechou o comércio, ali você foi despedido, mas você está em casa sabendo que você precisa de alimento. E você, ao momento que você sai, você sabe que só Deus pode livrar você de ser contaminado. Mas fique tranquilo, porque Deus livra. Deus pode fazer você esquecer do álcool até, e você pegar numa pessoa contaminada, e você coçar o nariz, os olhos e a boca, e você ainda não ser contaminado. Ele pode fazer isso. É claro que nós devemos tomar todas as precauções. Porque quando o demônio mandou Jesus se jogar, porque disse que os anjos iam apará-lo, Jesus disse que não era para ele tentá-lo. Então não é para a gente, porque eu sei que só vou pegar se Deus quiser, então eu não vou botar a máscara, eu não vou pegar, não vou limpar minhas mãos, não vou lavar minhas mãos, passar álcool. Isso aí é errado. É óbvio que é para a gente fazer. Mas o que eu quero dizer é que em vão protege aquela casa se não for com Deus. Então nossa casa espiritual aqui, onde habita o Espírito Santo, nossa casa é guardada primeiramente por Deus. Deus é quem nos livra. A gente precisa de... Eu fui tomar a vacina de idoso, a vacina lá que era para tomar quando abriram do H1N1. Eu fui tomar sabendo que eu podia me contaminar. Mas eu tinha que tomar essa vacina porque se não fosse essa corona, era o H1N1. Quer dizer, você tem que sair, mas fique tranquilo, irmão. Só é contaminado aquele que Deus permite que seja. Lá no hospital, os médicos, os enfermeiros, os rapazes que trabalham na limpeza, eles não estão sendo contaminados sem a permissão de Deus. E o que está sendo contaminado é porque Deus permite, Deus está dando livramento. Você vê que não tem índice de morte, é uma coisa 0,000. Graças a Deus. E quando morre é porque a pessoa já tem outro problema de saúde. E veja bem, porque ele fazia parte daquela relação dos que iam ser recolhidos. Então, o que eu quero deixar claro aqui é isso. Este mal está acabando, graças a Deus. E agora, eu convoco os irmãos a buscarem mais ao Senhor, para que a gente não venha ter que passar por outra prova, para que não seja preciso passar por mais provas. Porque se você andar com Deus, você não precisa ser
Você está ali com Deus no seu coração, você não precisa passar por determinadas coisas que quem não tem Deus precisa passar para conhecer a Deus. E nós devemos falar de Deus para quem não conhece a Deus. É melhor que ele venha a Deus pela palavra, pelo ouvir falar de Deus. E aí ele procure saber. Muitas vezes a pessoa diz, fulano, você já viu um livro tal que é ótimo, que fala sobre alguma coisa, que é interessante, que dá um ensinamento. Aí a pessoa fica curiosa para saber, entendeu? Principalmente se for coisas que interessem a você. Então agora, se interesse por Deus e procure ler a palavra viva e eficaz, a palavra que te dá a vida eterna, a bússola da vida, que leva você para a vida eterna. O caminho vai te apresentar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus vivo. E ele está vivo, intercedendo por nós. Vamos fazer valer a pena tudo isso que nós estamos passando, procurando colocar os verdadeiros valores em seus lugares. Chega de distorção de valores. Vamos colocar o que é importante em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, amando a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu espírito, toda a sua alma, e amando ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então, determinadas coisas fúteis que nós estávamos fazendo, vamos ocupar a nossa mente com outra coisa e deixar de lado as coisas fúteis que não levam a nada. Como? Buscando a palavra de Deus, nos apaixonando mais pela verdade e buscando fazer aquilo que apraz, aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus. E eu vou dizer, irmãos, você vai sentir muito mais alegria do que se você estivesse fazendo uma coleção de relógios, pulseiras e de sapatos e de brincos. Você vai ver que coisa incrível. Porque essa satisfação que a carne tem de comprei mais um para fazer parte da minha coleção. Comprei mais isso para fazer parte. Você vai dizer, ai, como a presença de Deus é maravilhosa. Ah, se eu soubesse, eu não tinha gastado tanto dinheiro com aquela besteira. Ai, como Deus é bom. Meu Deus, como tu és bom. Como tu és maravilhoso. Ah, Senhor, a tua presença me agrada demais. E você começa a ficar cheio da presença de Deus. E aquilo que você dava tanta importância, deixa de ser importante. Porque importante mesmo é você ter uma vida boa aqui na terra, na presença do autor da sua vida. Aí é importante. Aí você vai sentir uma alegria tão grande que você vai se completar, vai ser uma coisa tão plena dentro de você que você não vai mais ter vício disso, vício daquilo. Você vai ficar tão equilibrado porque você vai encontrar a sua essência. O verdadeiro sentido da vida está nele. Então você vai ter plenitude aqui. Você pode morrer com 100 e tantos anos. Sabe aquele idoso alegre? Eu já vi tantos. Olha, um dos grandes exemplos para mim. Os avós do meu genro. Olha, os avós do meu genro. Era um casal. Um já foi para a glória, com 90, ou era 94 anos ou 96 anos. Eu não lembro bem exatamente com a idade, sei que era mais de 90 anos. Esse homem, ele foi a vida inteira dedicado ao Senhor. Um homem muito próspero, ele foi muito feliz, próspero em tudo. Uma família enorme, a coisa mais linda. A esposa dele
Susana. Ele chamava ela de Santinha. Coisa mais linda do mundo esse casal. Seus filhos, todos voltados para Deus. Um exemplo de vida. Um homem honesto, que trabalhando como um comerciante, ele susteve a família toda, ele deu o sustento de sua família. E ele, já idoso, graças a Deus, vivendo muito bem, muito tranquilo, tendo todo o conforto. Ele tinha todo o conforto. Morava num dos melhores bairros de Natal, se não o melhor. Muito, muito bom. Uma casa linda que ele morava. Mas tendo tudo, todo o conforto, mas sabe qual era o pensamento dele? Ah, eu vou morar no céu. Eu vou morar com Deus. E ele dormia vestido com cuidado, porque ele disse, pode ser que eu vá dormindo. E eu peço muito a Deus isso, que eu quero ter uma vida longa, mas eu quero que quando Deus quiser me recolher, no momento que Deus quiser me recolher, eu prefiro dormindo. Porque já acordo na glória. Que coisa maravilhosa. Então ele era um homem preparado, ele não estava temendo, quando a morte vier. Não, por quê? Porque ele sabia como era a comunhão dele com Deus. Para mim foi um exemplo quando a minha filha falou sobre isso. E a esposa dele tem, acho que 95, 96 anos hoje. Ele faleceu não tem muito tempo. E quando ele faleceu, o pastor que estava com ele disse que foi muita alegria, porque no momento do seu falecimento, ele fez questão do louvor, um louvor que ia morar no céu. Feliz céu, lindo céu, muito feliz. E ele foi naquela paz na plenitude. Ele não foi no momento que ele estava dormindo como ele esperava, mas foi no momento de tranquilidade, muita paz. Não foi no momento de desespero. E a esposa dele hoje como sempre foi, continua sendo uma serva do Senhor, uma mulher lúcida, com 90 e muitos anos, porque eu não sei exatamente a idade dela hoje. Mas ela tem mais de 94 anos, com certeza ela tem. E ela é lúcida, uma mulher de Deus, tranquila. Ela sabe que tem uma vida eterna para viver na glória com Deus. Nunca lhe faltou nada, porque com certeza ela nunca negou nada a ninguém. Ela não foi egoísta, ela foi uma boa mãe. Ela é uma boa mãe, ela é uma boa avó, ela é uma boa bisa, ela é a bisavó. Ela é a bisavó dos meus netinhos. Ela é a bisa de Daniel, aquele que Deus usou em sonho, que ele sonhou, que já está acontecendo uma grande festa no céu, e que lá eles cantam, o mal vai sair. Ele fez até o gesto. Ele é o bisneto dela. Um dos bisnetos. Ela tem muitos. Então, eu quero lembrar isso a vocês, irmãos. Você que está renunciando hoje ao pecado, não fique pensando que você vai ficar sofrendo, que sua vida vai ser sem graça, porque você não vai mais fazer isso, aquilo, outro. Você vai ver como você vai viver feliz se você viver na obediência. Você, jovem, olha o exemplo. Olha o exemplo da avó do meu genro. Olha o exemplo. Ela tem os seus filhos com o coração voltados para Deus. Ela soube educar os seus filhos, mostrando o caminho que deveriam andar, para não se perderem quando crescerem. E quando eles cresceram, eles buscaram ao Deus vivo. E eles têm uma vida boa, tranquila, eles são felizes. Nós que entramos na presença de Deus, vivemos com o nosso coração em festa,
Nós não precisamos de droga nenhuma para nos alegrar, porque a nossa alegria é verdadeira, porque ela vem do alto. Então, até na sua velhice você dará bons frutos. Com certeza, hoje, a irmã Suzana, ela dá frutos. Ela fala do amor de Deus para os filhos, netos e bisnetos. Ela fala, irmãos, daquilo que ela está cheia, da presença de Deus. Eu louvo a Deus por estes exemplos. Eu quero ficar bem velhinha falando de Deus, falando do amor de Deus, falando desta verdade. Eu sei, irmãos, que nem audiência dá, não tem audiência não. Esse vídeo, ele é para quem Deus quer que ouça. Só vai para aquelas pessoas que realmente, eu já tentei falar o mínimo, resumir, porque dizem que é assim. Se o vídeo é prolongado, aí as pessoas olham que ele é muito longo, aí nem vão abrir, nem abrem. Mas sabe quem vai abrir? Aquelas pessoas vão abrir, aquelas pessoas que Deus escolher para ouvir esta palavra. A minha preocupação é que esta palavra chegue aos ouvidos daquela pessoa que Deus quer falar com ela. A minha preocupação é obedecer, é servir a Deus neste ministério que Ele me entregou. Eu louvo a Deus por este ministério. Irmãos, quase ninguém ouve. Sabe naquela parte de ver quantas pessoas assistiram? Não quero nem saber, porque eu sei que são pouquíssimas. Mas eu sei que aquelas pessoas que Deus quer que ouçam, elas vão ouvir. Como eu não sei. Se é porque é inscrito ou se foi porque chegou sem ele querer. Sem ele querer, quando ele viu por engano, chegou ali. Ah, eu nem queria ouvir essa pessoa, nem conheço ela. Mas ele vai ouvir. Porque quem está falando para ele é o Senhor dos exércitos. É o Criador dos céus e da terra. É aquele que não muda. É aquele que não falha. É aquele que te ama com todas as tuas falhas, com todas as tuas fraquezas, com todas as minhas fraquezas. Ele me ama e ele te ama. E ele quer te alcançar. Ele quer te dar uma vida eterna para você viver. Escolha a vida. Ele abriu o mar para libertar o seu povo do cativeiro do Egito e deu a eles a terra prometida. Eles só demoraram a chegar na terra porque eles foram duros de coração, porque eles não obedeceram a Deus. Precisou ficar vagando 40 anos no deserto para chegar numa terra que estava tão perto. Mas ali eles estavam sendo ensinados por Deus. E os incrédulos não entraram. Todos os que disseram não vamos para aquela terra, que tão logo eles chegaram no deserto, Deus apresentou. Mas eles duvidaram. Só 2, Caleb e Josué, que confiaram que poderiam entrar naquela terra, porque eles estavam com Deus que abriu o mar. Mas mesmo assim, irmãos, como eles tiveram que passar 40 anos no deserto, durante 40 anos, o maná foi derramado, o alimento chegou, jorrou águas puras da rocha. Deus não deixou que eles morressem nem de fome, nem de sede. A nuvem, aquela nuvem que eu falei, no momento que eles saíram do Egito, a nuvem permaneceu com eles. Durante o dia, os protegia do calor do sol do deserto, da quentura do deserto. E à noite, iluminava o lugar onde eles estavam. E no outro dia, o maná.
e no outro dia o maná. E assim 40 anos, Deus cuidou do seu povo rebelde. Deus teve misericórdia desse povo. Por isso, irmãos, que nós devemos receber esta lição que nós estamos passando, sem blasfemar, sem murmurar, mas adorando e glorificando a Deus, agradecendo o ensinamento, reconhecendo que precisávamos passar por isto e glorificando Deus que tem misericórdia e que sua misericórdia dura para sempre. Por isso que nós estamos aqui, vivos, falando. Receba, irmãos, esta palavra. Recebam, me perdoem se de alguma forma esta palavra venha magoar vocês, mas eu não tiro nada do que Deus me entregar para vocês. Eu tenho que passar, é minha obrigação. Me perdoe se eu estou incomodando, se eu estou abrindo feridas no seu coração. Mas estas feridas que Deus está abrindo no seu coração através destas palavras é por amor. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te salvar. Aceite o sacrifício de Jesus. Aceite, irmãos. Aceite o amor que Deus tem para você. A vida eterna que Ele está te oferecendo. Escolha a vida. Escolha o que verdadeiramente importa. Amém, irmãos? Amém.